Olá, meus amigos e minhas amigas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que durante a noite as usinas hidrelétricas de Kaniv e de Dnister foram atacadas pelos russos. Zelensky não poupou palavras e chamou a Rússia de país terror, pontinho, afirmando que eles querem causar outra catástrofe ambiental semelhante à que aconteceu na região de Kherson. Mas dessa vez o alerta se estende não só à Ucrânia, mas também ameaça a Moldávia. A situação está bem séria. Belgorod, uma cidade russa, também sofreu com ataques. O governador da região, Vyacheslav Gladkov, disse que um drone ucraniano atacou a cidade, resultando em uma pessoa morta e 2 feridas. Bom, gente, vocês sabem que vem se arrastando há muito tempo a situação da dificuldade de recrutamento de tropas para a Ucrânia. Mas o comandante-chefe da Ucrânia, Oleksandr Syrsky, afirmou que a Ucrânia vai precisar mobilizar menos pessoas do que pensava inicialmente para se defender da invasão russa. Ele disse que depois de uma revisão dos recursos, a cifra inicialmente proposta foi significativamente reduzida. Isso parece ser uma boa notícia, considerando que a mobilização tem sido um desafio, como eu falei, com relatos de entusiasmos diminuindo e corrupção nas unidades de recrutamento. Syrsky também falou sobre como uma auditoria nas unidades não combatentes permitiu que os planejadores militares movessem milhares de membros do serviço para a frente de batalha. Ele enfatizou a importância dos papéis de apoio ao combate na defesa de Kiev, dizendo que a guerra que somos forçados a travar contra os invasores russos é uma guerra de desgaste, uma guerra de logística. E tem mais. Syrsky mencionou que linhas defensivas poderosas estão sendo preparadas em quase todas as áreas ameaçadas, enquanto a Rússia continua seus ataques. Segundo ele, infelizmente, a cidade oriental de Avdiivka caiu para Moscou em meados de fevereiro, depois de um longo assalto. Mas ele destacou que, se Kiev tivesse recebido mais munição e capacidade de defesa aérea de seus parceiros ocidentais, suas forças teriam definitivamente mantido suas posições. Bom, gente, podemos tirar algumas lições aqui para nossa reflexão. A mobilização em massa em tempos de guerra revela as profundas cicatrizes que conflitos armados deixam na sociedade. É um lembrete dos custos humanos diretos e indiretos da guerra. O desafio da mobilização, ampliado pelos relatos de corrupção e desânimo, mostra as complexidades internas que os países enfrentam quando estão sob ameaças de uma guerra em seu território. Não devemos tratar esse assunto apenas como se estivéssemos assistindo a um jogo na tela de um videogame, onde sempre o botão de reset permite reiniciar o jogo. Lembram que comentamos em um de nossos vídeos sobre o inconveniente que os ataques ucranianos à infraestrutura de petróleo da Rússia estariam causando para os Estados Unidos? Acho que Kiev está dando de ombros para isso, se é que você me entende. Eu digo isso porque drones ucranianos continuam atacando refinarias de petróleo na Rússia. Esses ataques, segundo cálculos da Reuters, já derrubaram cerca de 14% da capacidade de refino de petróleo primário na Rússia. Não estamos meramente diante de uma questão de estratégias militares convencionais, mas diante de um embate pela própria sobrevivência nacional. A opção por atingir a infraestrutura econômica do adversário, embora repleta de riscos, aparece como uma tática que espera debilitar o oponente ao ponto de induzir uma mudança substancial nesse cenário que não parece nada bom para Kiev. No entanto, Zelensky precisa considerar as repercussões que essas ações podem desencadear. Estamos diante de potenciais oscilações no mercado global de energia, e as consequências podem reverberar por diversas economias mundiais. Ao optar por esse caminho, a Ucrânia não apenas se expõe a possíveis represálias bélicas, mas também ao descontentamento em escala internacional, podendo inclusive afetar a percepção de aliados cruciais como os Estados Unidos. Então, gente, temos uma questão. Por que adotar essa estratégia? A resposta pode residir na intrínseca natureza humana, na incessante busca por liberdade e pela garantia da própria existência, seja ela nacional ou individual sob o ponto de vista político. Do outro lado da fronteira, Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, dando uma entrevista bem polêmica na sexta-feira, disse que a proposta de plano de paz da Ucrânia é, na visão dele, sem sentido. Por quê? Porque, segundo ele, o plano se baseia em ideias que Moscou considera inaceitáveis, como a retirada das áreas que capturou. O bate-papo foi com o jornal diário de Moscou, o Izvestia, e Lavrov não poupou palavras. Ele disse que uma cúpula de paz proposta não teria sucesso até que suas bases fundamentais fossem alteradas, incluindo permitir a participação da Rússia. Estamos, de qualquer forma, prontos para discussões, mas não com base na fórmula de paz do Zelensky.
E ele ainda questionou como políticos sérios em Washington, Bruxelas, Londres, Paris ou Berlim poderiam dizer que não há alternativa para a forma de Zelensky. Ele rejeita categoricamente as disposições do plano que exigem a retirada da Rússia dos territórios ocupados, incluindo a Crimeia, que foi anexada em 2014, e a restauração das fronteiras pós-soviéticas da Ucrânia de 1991. O plano também busca um meio de responsabilizar a Rússia pela sua invasão em fevereiro de 2022. Zelensky, por outro lado, rejeita qualquer noção de negociações com Moscou que não sejam baseadas nesse plano de paz. Lavrov menciona também ter se encontrado com oficiais e diplomatas da Suíça que lhe garantiram que uma cúpula de paz que Berna concordou em sediar incluiria a participação russa e seria conduzida em termos realistas. E não para por aí. O Lavrov critica as propostas dos Estados Unidos de discutir acordos de armas, desvinculando o assunto do conflito na Ucrânia, chamando-as de piada e dizendo que isso não reflete bem naqueles que lidam com a política externa na administração de Washington. A insistência de Zelensky em negociações que partam de sua fórmula de paz fala de uma busca por reparação e segurança. Ao mesmo tempo, a rejeição de Lavrov e a disposição para diálogo, ainda que em diferentes termos, sugerem uma complexidade que desafia soluções simples. Bem, gente, ainda para complicar um pouco mais, a Romênia, membro da OTAN, relatou ter encontrado fragmentos do que parece ser um drone em uma fazenda perto do rio Danúbio da fronteira com a Ucrânia, aumentando as tensões na região. Apesar de ataques noturnos com mísseis e drones russos em alvos no oeste e centro da Ucrânia, a OTAN e os oficiais romenos, após incidentes similares no passado, disseram não ter encontrado evidências de um ataque deliberado visando a Romênia. Bom, meus amigos, agora atravessando o Mediterrâneo, vamos falar sobre a posição alemã em relação ao conflito no Oriente Médio. Bom, dias após os ataques de 7 de outubro do Hamas contra Israel, o chanceler alemão Olaf Scholz foi um dos primeiros líderes ocidentais a chegar em Tel Aviv. Ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, ele declarou que a Alemanha tinha apenas um lugar, e é ao lado de Israel. Mas veja só, essa posição começou a se tornar um tanto quanto desconfortável para a Alemanha, o segundo maior fornecedor de armas de Israel e uma nação cuja liderança chama o apoio ao país de razão de Estado, como uma forma de expiar pelo Holocausto. Na semana passada, enquanto a ofensiva mortal de Israel continuava em Gaza, Scholz, novamente ao lado de Netanyahu em Tel Aviv, adotou um tom diferente. Não importa quão importante seja o objetivo, isso pode justificar custos tão terrivelmente altos? Com a indignação internacional crescendo devido a um número de mortos que as autoridades de saúde de Gaza dizem exceder 32 mil e a iminente percepção de fome no enclave, oficiais alemães começam a questionar se o apoio do país foi longe demais. Thorsten Benner, diretor do Global Public Policy Institute em Berlim, disse: "O que mudou para a Alemanha é que esse apoio incondicional a Israel é insustentável. Ao aderir a essa noção de razão de Estado, eles deram a falsa impressão de que a Alemanha realmente ofereceu carta branca a Netanyahu." A mudança no tom de Berlim é parcialmente uma resposta aos temores sobre a insistência contínua de Israel de que deve entrar em Rafah para perseguir operativos do Hamas que diz estar na cidade do sul de Gaza. A mudança de postura também acompanha a mudança que vem evoluindo do aliado mais importante da Alemanha, os Estados Unidos, que mostrou descontentamento crescente com as ações de Israel, incluindo através de uma abstenção em uma votação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que permitiu a aprovação de uma resolução de cessar-fogo. Em janeiro, apenas meses após os ataques liderados pelo Hamas em outubro de 2022, a Alemanha interveio em defesa de Israel contra as acusações de genocídio da África do Sul no Tribunal Internacional de Justiça. Citou a história da Alemanha para se posicionar como uma espécie de autoridade moral quando se tratava de apoiar a Convenção contra o Genocídio e defendeu Israel contra críticas crescentes sobre seu manejo da guerra. Até o mês passado, Scholz resistiu a responder perguntas na Conferência de Segurança de Munique sobre se Israel havia violado o direito humanitário internacional. Mas nessa semana, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse que estaria enviando uma delegação a Israel porque, como signatária das Convenções de Genebra, seu país é obrigado a lembrar todas as partes de seu dever de cumprir com o direito humanitário internacional. Durante uma visita à região, que já é a sexta desde o ataque, Baerbock também descreveu a situação em Gaza como inferno e insistiu que uma grande ofensiva em Rafah, onde mais de 1 milhão de pessoas buscaram refúgio, não deve acontecer.
O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, em resposta às críticas de Annalena Baerbock, lançou uma declaração nas redes sociais que mais ou menos diz: esperamos que os nossos amigos continuem apoiando Israel durante esses tempos desafiadores e não nos enfraqueçam contra a organização terrorista Hamas. A Alemanha, assim como os Estados Unidos, têm tentado se posicionar como um amigo preocupado, com o intuito de garantir a segurança de longo prazo de Israel, evitando que o país avance tanto a ponto de perder ainda mais apoio internacional. Mas, meus amigos, as apostas são altas para a Alemanha também. O país precisa manter relações amigáveis em todo o mundo para perseguir seus próprios interesses, seja na realização de acordos com o Egito para conter a migração ou na busca de apoio para medidas em apoio à Ucrânia contra a Rússia. Especialistas em política externa dizem que, ao manter seu forte apoio a Israel, a Alemanha também minou sua capacidade de criticar de forma crível governos autoritários, como o de Vladimir Putin na Rússia, por violações dos direitos humanos. A mudança na postura da Alemanha, percebida também em seus aliados, como os Estados Unidos, reflete um dilema moral e ético. A insistência de Israel em perseguir operativos do Hamas em Rafah trouxe temores de que as ações possam ir além da defesa e adentrar um território de violações humanitárias. E aqui faço uma pausa para perguntar para vocês: onde deve estar o limite entre a defesa de uma nação e a preservação da dignidade e vida humana? A posição da Alemanha, especialmente no que tange às leis internacionais, como as Convenções de Genebra, ilustra a tensão entre os laços históricos e a responsabilidade ética perante a comunidade global. Baerbock, ao descrever a situação em Gaza como um inferno e insistir que uma ofensiva em Rafah deve ser evitada, acaba destacando a importância de uma diplomacia que respeite os direitos humanos, independente dos laços históricos ou políticos. A sensação de credibilidade diminuída em relação aos direitos humanos é particularmente forte entre os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, às vezes referidos como o Sul Global. Isso ficou evidente durante uma visita a Berlim neste mês pelo primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, que trouxe à tona uma questão incômoda. Onde jogamos nossa humanidade? Por que essa hipocrisia? E para adicionar uma camada de complexidade, um ataque na Síria atribuído a Israel resultou na morte de dezenas de soldados sírios e alguns membros dos grupos militantes apoiados pelo Irã, o Hezbollah. Isso marca um dos ataques mais mortais relatados até agora em uma intensificação da pressão israelense contra os aliados do Irã na Síria. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiterou a intenção de lançar uma ofensiva na densamente povoada cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza, segundo ele, como o único caminho para garantir a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas. Gente, como temos visto, a situação no Oriente Médio, especificamente entre Israel e seus vizinhos, tem sido bastante tensa ultimamente. Começando pela Síria, Israel raramente entra em detalhes sobre suas operações por lá, mas já confirmou ataques a posições iranianas e a instalações de armas químicas sírias no passado. Com o conflito em Gaza esquentando, trocas de tiros entre Síria e Israel também aconteceram. E em janeiro, o Irã acusou Israel de realizar um ataque mortal em Damasco, capital da Síria, que teria resultado na morte de 5 conselheiros militares iranianos e algumas forças sírias. Mudando um pouco o foco para o Líbano, hoje, sexta-feira, Israel admitiu ter realizado ataques no sul do país visando o Hezbollah. Eles disseram que, nesses ataques, o vice-chefe da unidade de foguetes e mísseis do Hezbollah foi eliminado. A TV Al-Manar, afiliada ao Hezbollah, confirmou a morte de Ali Abdel Hassan Naim nas redes sociais, mas sem muitos detalhes sobre o seu papel ou as circunstâncias de sua morte. Segundo a Agência Nacional de Notícias do Líbano, um drone atingiu um carro na vila de Bazouri, matando uma pessoa. E olha só, o Major-General Uri Gordin, comandante do Comando Norte do Exército Israelense, disse que vão continuar batendo de frente com o Hezbollah, com o objetivo de fazê-los recuarem e destruir a sua infraestrutura. Nos últimos dias, os disparos entre Israel e Hezbollah na fronteira entre Líbano e Israel não pararam. E até os Estados Unidos, através do porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disseram que estão de olho nessas hostilidades. Agora, falando sobre o direito internacional e a atuação de seus órgãos, a Corte Internacional de Justiça ontem decidiu fortalecer suas ordens de janeiro para que Israel faça mais para evitar a morte de civis em Gaza. Eles destacaram que as condições em Gaza pioraram, com os palestinos enfrentando até fome. A nova ordem da Corte exige que Israel tome todas as medidas necessárias para garantir serviços básicos e assistência humanitária aos palestinos em Gaza,
incluindo a ampliação da capacidade dos pontos de cruzamento terrestre para ajuda. A entrega de comida, água, suprimentos médicos e cuidados, higiene, eletricidade, abrigo e combustível deve ser desimpedido e em grande escala. Além disso, por uma votação de 15-1, os juízes pediram para que Israel garanta que seu exército não cometa atos que violem os direitos dos palestinos em Gaza como um grupo protegido sob a Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. E ainda pediram para Israel enviar um relatório em um mês sobre as medidas tomadas para cumprir essa nova ordem. Vocês devem lembrar que, em dezembro, a África do Sul acusou Israel de cometer e não prevenir atos de genocídio. E em março eles fizeram um pedido urgente para que a Corte Internacional de Justiça aplicasse medidas adicionais sobre Israel, devido a novos fatos e mudanças na situação em Gaza, especialmente sobre a questão da fome generalizada. Organizações humanitárias de direitos humanos também têm alertado sobre Israel desrespeitar a ordem da Corte. Eles estão colocando na mesa a ideia de que Israel, através de suas ações, parece estar mostrando uma certa relutância ou talvez até uma incapacidade de cumprir com suas obrigações humanitárias, conforme determinado pelas medidas provisórias da Corte Internacional de Justiça. A equipe que fez esse estudo, após uma pesquisa de campo e análise, observou um padrão que eles chamam de negação arbitrária. Isso se refere à entrada de bens humanitários em Gaza, junto com os ataques persistentes a infraestruturas vitais, como as humanitárias de saúde e alimentação. Mas o relatório não para por aí. Ele aponta que as políticas e ações israelenses estão provocando uma crise humanitária fabricada, ou seja, uma crise causada por ações humanas. É uma afirmação forte que chama atenção para a necessidade de olhar mais de perto para as práticas em curso e as repercussões delas nas vidas das pessoas afetadas. Essa situação, segundo o relatório, não é apenas uma consequência indireta, mas o resultado de escolhas e ações específicas. Analisar o que está acontecendo em Gaza e as recentes decisões da Corte Internacional de Justiça sobre Israel e os palestinos é como tentar desembaraçar um novelo muito complexo que tem raízes profundas na história e nas relações internacionais. Você já parou para pensar sobre o quanto é desafiador aplicar regras de direito internacional em situações de conflito que se arrastam por tanto tempo? Quando a Corte Internacional pede a Israel que tome medidas para proteger civis e garantir ajuda humanitária em Gaza, é como se estivesse tocando em um ponto nevrálgico nas relações internacionais. A efetividade do direito internacional depende enormemente da vontade política dos países e da configuração do poder mundial. Isso me faz refletir até que ponto as instituições internacionais conseguem realmente impor suas decisões. Quando pensamos na teoria realista das relações internacionais, fica claro que as nações agem muito por conta de uma busca constante por segurança e poder em um cenário global sem uma autoridade central. Então, gente, a forma como Israel responde às demandas da Corte provavelmente vai refletir mais suas preocupações com a segurança nacional e sua posição estratégica na região do que um compromisso estrito com as normas jurídicas. A exigência da Corte para que Israel relate as medidas tomadas é um esforço para trazer responsabilidade, mas também destaca o abismo entre o ideal legal e a prática política. E quando a África do Sul acusa Israel de genocídio, pedindo à Corte ações mais firmes, as divisões políticas e os debates sobre como interpretar e aplicar o direito internacional ficam ainda mais evidentes. Esse cenário me faz questionar: as instituições internacionais, apesar de seus esforços para mediar conflitos e promover normas humanitárias, estão realmente equipadas para lidar com situações onde histórias complexas, identidades nacionais e interesses estratégicos se entrelaçam tão intimamente? Refletindo sobre isso tudo, eu acho que é crucial reconhecer que, embora o direito internacional e suas instituições tenham um papel bem importante, suas capacidades são limitadas pela dinâmica do poder mundial e pela soberania dos Estados. O impasse em Gaza não é apenas um desafio à autoridade do direito internacional, mas também um espelho da contínua luta por poder e segurança que acaba moldando o nosso mundo. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.